Aonde é que eu estou? Questionou Leon enquanto olhava ao redor de uma paisagem escura e sombria. Seja bem-vindo, disse uma pessoa que estava envolta nas sombras e acima de um grande pilar de pedra. Ao notar sua presença, ele se virou para questionar. Quem é você? A pessoa continuou lá, friamente esperando, então disse. Como você pode ver, esse lugar não é nada além de uma ilusão. Eu acho que você pode chamar este de um mundo do seu subconsciente. Leon percebeu que não conseguia ver o rosto daquela pessoa. Então significa que tudo isso aqui é falso. O homem, em um pulo, saltou para baixo com grande disposição. Não importa o que seja, apenas saque sua espada. Em um rápido movimento, ele foi ao encontro de Leon para golpeá-lo, o mesmo ficou perplexo com a velocidade de seus movimentos. Em um instante, Leon sacou sua espada e, por reflexo, conseguiu bloquear aquele forte ataque. Mas não foi o suficiente, e ele acabou perdendo as forças em sua mão. Sua espada foi largada e ele ficou totalmente à mercê daquela pessoa. Maldição! Esse cara é muito mais forte do que eu. Na sequência, ele apontou sua espada para Leon, e o que se sucedeu foi o homem cravando-a em seu peito. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo já deixa o like, se inscreve. Considere nos apoiar se tornando membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code Pix aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora pro vídeo. Algum instante depois, ele acordou assustado, sem entender o motivo da pessoa ter desaparecido ou de não estar ferido. Como assim? Eu pareço completamente bem. Novamente ele ouviu aquela voz. Seja bem-vindo. Seu olhar mudou ao ver que a pessoa estava no mesmo local de antes, o esperando. O que aconteceu aqui? Ela desceu do pilar e ficou intrigada. Você já está em guarda contra mim? Não é nada mal. Ele não conseguia entender o que realmente estava acontecendo naquele local. Não vou deixar que isso se repita. Usando a aura, ele fortaleceu seu corpo e seus movimentos. E então partiu para cima do homem. Mulher, primeira forma. A aura o envolveu por completo enquanto sua velocidade aumentava em direção ao homem. Ele olhava pensando que estava completamente fora de guarda e vulnerável naquele momento. Você parece ser muito arrogante, disse Leon enquanto seu ataque estava pronto para ser desencadeado, mas em um súbito movimento, o joelho do homem veio de encontro com seu corpo, acertando-o em cheio, ou trouxe-o e parecia ter ficado inconsciente. Por acaso eu pareci muito arrogante para você? Parece que você nem consegue perceber a forma apropriada de usar seu método de treinamento, morra e tente de novo. A espada foi cravada. Nesse momento, ele acordou assustado. Porcaria! E então, como foi lá? Envie-me até lá novamente. Eu acho que posso fazer desta vez. O protagonista pensava que parecia não ter saído como ele esperava. Não há necessidade de repetir isso com a mente vazia, você precisa rever tudo o que aconteceu primeiro. Rever. É isso mesmo, você precisa rever o que fez, e experimentar coisas que poderia fazer para melhorar, isso é o que deve ser feito antes de tentar novamente. Mas afinal, quem era meu oponente? O protagonista o encarou por um instante e disse. Quem será, não é? Ele falou isso sabendo que se tratava de seu futuro eu. Vai ter algum descanso, nós iremos partir brevemente amanhã. Até onde? A catedral. Esse será o nosso destino final, estou pensando em visitar alguns outros lugares no caminho. O que você quer dizer com outros lugares? Na manhã seguinte, nós vamos dar uma parada na Floresta das Fadas para visitar. Todo o grupo estava reunido diante do protagonista. Você está indo até lá por causa da árvore mundial. É isso mesmo. Por acaso você viu isso na sua profecia? Elfos são muito mente fechadas e egoístas, a maior parte deles está apenas pensando em como eles são os escolhidos. Então, como eu deveria chamá-la mesmo? Você pode me chamar de Ellen. Senhor, ela não está errada, há o velho ditado que diz para não confiar naqueles orelhudos, jovem mestre. Parece que ele pegou a ideia, orelhudos então. Sim, eles não são de confiança.
Os dois apertaram as mãos como se já fossem grandes amigos. O protagonista pensou que eles pareciam já se dar muito bem. Seja como for. Eu apenas estou aqui pela árvore mundial, nada mais. E por que você vai ir até lá? Isso não é óbvio. Ele apontou para a marca em seu pescoço. Estou pensando em levar 1 ou 2 galhos dela. Todos ficaram em silêncio como se não tivessem entendido a real motivação. O que foi? Eles continuaram a caminhar enquanto o protagonista foi questionado. E como é que você fará para entrar na floresta então? Não é tão difícil de se fazer. Eles chegaram a um local onde as árvores já estavam mortas e sem folhas. Aqui está, essa é uma das raízes da árvore mundial. E o que você planeja fazer com ela? Alguém questionou enquanto ele se abaixava. As raízes da árvore mundial encobrem o mundo inteiro, e não importa onde ela está, a sua ligação tem que estar conectada ao seu núcleo. O que você está tentando dizer é que esta parte da floresta que está se deteriorando mostra como a árvore mundial está perdendo seu poder. Não me diga que você está pensando em ir até a árvore mundial a partir desse caminho. A árvore mundial é um grande ser, não há chance que ela vá aceitar um estrangeiro como você. Eu já te disse que vai ficar tudo bem, isso porque eu tenho um plano em mente. O protagonista juntou as mãos fazendo um sinal triangular com elas. Eu estou fazendo isso porque já tenho um plano em mente. Ele começou a concentrar sua magia quando ressuscitou. Trava. Em algum tempo no passado, o protagonista estava aos pés da grande árvore mundial. Por favor, saia dessa, você precisa liderar os elfos daqui em diante. Ele falava com uma elfa de cabelos castanhos que estava ao seu lado, um tom de tristeza. Ela se virou para a árvore e disse: Se eu tivesse tentado um pouco mais. Se você deixar que isso tome o melhor de você, esse será o fim. Antes da regressão, a árvore mundial começou a murchar até a morte. Antes da rainha das fadas ser capaz de salvar a árvore mundial, ela morreu nas mãos do grande demônio, mas nós precisamos fazer tudo o que poderia ser feito para salvar o mundo. Por favor, venha comigo, Vossa Majestade. E foi assim que o 8º rei Fadas de Yggdrasil se juntou a nós. Voltando aos tempos atuais, o protagonista estava imerso em pensamentos. Tentar me comunicar com um ser tão grandioso como a árvore mundial está me trazendo algumas memórias que eu não gostaria de ter. Você poderia me avisar antes de fazer algo descuidado como isso? Por que você está aqui? Seu idiota, eu fui tragada para cá, eu não sei se você entendeu ainda, mas estou ligada à sua alma. Ah, é verdade. Que seja, me siga então. O que você está tentando fazer? Você não será capaz de usar a eulogia para salvá-la. 7. Você sabe sobre a árvore mundial? É claro que sei, a árvore mundial é uma das raízes do tronco deixadas por azar. Sendo mais específica, a árvore mundial é uma sobrevivente, e nós somos os sacrificados. Ele olhou intrigado enquanto se questionava. Então os guardiões da tumba foram sacrificados? E seres como a árvore mundial são sobreviventes, eu provavelmente vou continuar descobrindo mais sobre isso. Ele chegou diante da grande árvore mundial que estava envolta em uma energia de fadas, quando uma aura começou a aparecer e se fortaleceu. Diante do protagonista uma pessoa angelical se apresentou. Uma jovem de cabelos castanhos havia sido materializada da energia. Obrigado por ter vindo, eu sou a árvore mundial. Yggdrasil. Ela estendeu as mãos e então as raízes começaram a se formar enquanto falava. Por que nós não sentamos primeiro? Acho que temos muito do que conversar, e também, este é um rosto bem familiar, já faz um tempo, minha irmã. Você parece não ter mudado nada. Isso não é nada comparado ao que eu preciso fazer enquanto sendo a árvore mundial, mas eu nunca esperava que alguém desta era pudesse conhecer a eulogia, e também, você foi reconhecido por um item sagrado e até mesmo conseguiu preservar minha irmã. Mesmo eu acabei ficando surpresa sobre isso, YGG, ele até mesmo possui as recordações de Tot. Tot. Se você tem as suas recordações, tenho certeza que você está ciente da situação em que estou agora. Sim, eu entendo, é puramente um chute, mas está relacionado ao deus demônio ou algum ser similar.
Ela ficou surpresa ao ouvir suas palavras. Entendo. Você realmente tem as recordações de Thoth. Você tem razão, os remanescentes daquele ser maligno causaram um problema. Estendendo as mãos, seus dedos pareciam ter começado a se deteriorar. E uma fumaça negra começou a sair deles. O que está acontecendo? Questionou Seth. O protagonista olhou perplexo para aquilo. A carne do deus demônio foi algo muito difícil. Talvez as coisas pudessem ter sido diferentes se tivesse terminado ele por completo, mas eu não era capaz de fazer isso. O protagonista agora havia entendido qual seria o motivo por trás da grande árvore mundial ter começado a murchar, então falou. Você tem lidado com todas essas consequências por conta própria? Isso quase trouxe a este mundo a ruína. Falando em termos humanos, por vontade própria tomei uma poção fatal com uma taxa de 100%. YGG. Por que você fez isso? Por quanto tempo você acha que vai conseguir se segurar? Eu tenho certeza que estará acabado em 4 dias. Provavelmente é melhor considerar que isso já está acabado, mas eu tenho algum tempo até que este momento chegue. Agora eu entendo, então os remanescentes do deus demônio ainda não corromperam o seu núcleo. Ela olhou intrigada com as palavras do protagonista, e ele colocou a mão sobre a mesa dizendo: Isso significa que nós ainda temos alguma chance. É explicado que antes de sua regressão ela eventualmente acabaria escolhendo perecer junto com os remanescentes do deus demônio, entretanto. O próprio deus demônio estava esperando por sua morte, e acabou utilizando esse recurso no tempo correto para poder se fortalecer, e no final, a sua escolha acabou levando ela a uma morte sem sentido, mas dessa vez as coisas podem ser diferentes. Nós só precisamos nos livrar disso antes que chegue ao seu núcleo dentro desses 4 dias restantes. YGG olhou esperançosa para o jovem rapaz. Eu farei o possível para te curar dentro dos próximos 4 dias. Ele sabia que eles ainda tinham uma oportunidade para mudar as coisas. Você deveria confiar, YGG, não importa como ele se pareça, suas habilidades são extraordinárias. Ela olhou para baixo mostrando estar relutante e então falou. Então, por favor, se for possível. O protagonista estendeu a mão e disse. É claro, antes disso. Eu gostaria de receber um pagamento adiantado. Ela se surpreendeu com suas palavras parecendo estar confusa. Seth ficou incomodada com aquela situação. O quê? Ei, espera. Eu gostaria de receber o pagamento para resolver os problemas que estou prestes a enfrentar, adiantado. Entendo, e o que você gostaria então? Ele apontou a mão para cima e respondeu. Não é tanta coisa. Ele pensava que se tratava de algo que precisava para o seu próprio bem, mas também seria para poder resolver os problemas dela. Além de todos os seus galhos, eu gostaria de ter o melhor, o galho mais antigo da árvore mundial. Diante da grande árvore do mundo. Por favor me responda, ó grande mãe, por favor, diga-nos como podemos salvar você. O elfo olhou silenciosamente para a árvore à sua frente, mas parecia não ter tido sucesso. Então você não irá nos responder, como eu já esperava. Ou você está em uma situação onde não pode nem mesmo olhar por nós. Minha criança. Uma voz ressoou enquanto iluminava o ambiente. Grande mãe. Alguns podem me chamar de mãe, e outros podem me chamar de a grande árvore mundial. Minha criança, a escuridão está tentando me devorar, entretanto, ainda resta algum tempo. O elfo ouviu com as mãos levantadas quando uma luz desceu até elas. Grande árvore sagrada. O que eu posso fazer para te salvar? Existe um homem que compartilha da minha luz, se você o ajudar, talvez uma esperança brilhe sobre nós. Mãe, por favor, não nos deixe. Onde esse homem, ao qual você está se referindo, se encontra? Foi quando alguém apareceu às suas costas e falou. Ele está bem atrás de você. O elfo se virou surpreso e com lágrimas nos olhos questionando. Quem é você? Eu. Sou Micael Valpurgis. Disse o protagonista confiante. E eu estou trabalhando para a grande árvore mundial. Algum tempo depois, na Floresta das Fadas. A morada dos elfos, um lugar encantado de magia,
com flores deslumbrantes, e um grande cenário que brilhava com o espectro de leve dos arco-íris. Você não me pediu para que eu te direcionasse. Você está andando à minha frente. Mas eu não estou indo no caminho certo? Você pode me corrigir a qualquer momento. O protagonista já conhecia esse trajeto, pois mesmo depois da floresta ter sido completamente aniquilada, o percurso continuava sendo o mesmo. Eu deveria tentar mudar o destino do atual Rei das Fadas agora, mesmo que o atual Rei das Fadas esteja velho. Tenho certeza de que ele não está capaz. É algo muito benéfico manter ele vivo. Normalmente ele acabaria morrendo para o deus demônio que atacaria com seus remanescentes, mas eu não vou permitir que ele morra assim. Novamente. Aliás, você está aqui sozinho? Não, mas todos eles vão encontrar o caminho até aqui por conta própria, então não precisa se preocupar. Por conta própria. Não é como se eu não confiasse em você, mas essa floresta não é algo fácil de se entrar. O protagonista sorriu ouvindo essas palavras. Senso comum não é algo que se aplica àquelas pessoas que caminham ao meu lado. Ela ficou sem palavras por um instante, quando de repente alguém chegou correndo. Essa pessoa, alvoroçadamente, falou. Vossa Alteza! O que foi? Temos um intruso. Então eles finalmente estão aqui. Como eu poderia explicar, é um humano voador. O que você falou? Questionou o elfo perplexo. Olhando para cima havia alguns Pégasos no céu. Eles são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses malditos. Vamos apenas derrubar eles de lá. O protagonista olhou surpreso com aquela cena e então caminhou até os outros elfos falando. Parece que os meus companheiros causaram a vocês alguns problemas. Algum tempo depois, todos eles já haviam descido dos Pégasos. Mas que alívio! Diziam os 4 ali. Não estamos tentando arruinar toda a floresta ou algo do tipo, sabe? Mas não foi o senhor aquele que nos deixou para trás sem nem dizer uma palavra? Você não deveria ter nos deixado sozinhos para começo de conversa. Então nada, Michael. O mestre sempre deve tomar a responsabilidade pelos erros de seus servos, então essa responsabilidade não é apenas minha. Muito bem, podem amarrar eles. Amarrem eles. Jovem mestre? Eu sinto muito, jovem mestre. Cassandra começou a rir daquela situação e disse. Eu acabei me divertindo em voar nesses cavalos. Então, o que você planeja fazer agora? Eu já recebi o galho da árvore mundial, mas esse é apenas um pagamento adiantado. Eu vou precisar da ajuda de vocês com mais uma coisa. Todos ali ouviram atentamente. Tempo depois, grandes portas foram abertas revelando uma bela paisagem, com uma grande escadaria e árvores que preenchiam seu entorno. Esse é o Palácio das Fadas. Aqui é onde meu pai reside. Ele pensou que o Palácio das Fadas era um local onde os elfos e as fadas têm coexistido desde o início dos tempos, e alguém com a posição de Rei das Fadas é escolhido entre as duas espécies para liderá-los. Em outras palavras, é um elfo que ganhou a aprovação de todas as fadas, e este é o lugar onde o Rei das Fadas, assim como as fadas, vivem, é o lugar mais sagrado para todos os elfos. Ele começou a subir as escadas quando pequenas fadas começaram a voar ao seu redor. É um humano. E é um bem estranho por sinal. É um humano com uma bênção. Que empolgante, posso respeitá-lo por isso. Não é tão comum para elas serem tão amigáveis com estrangeiros, como esperado daquele que está trabalhando ao lado da árvore mundial. Está sendo incômodo. Falou o protagonista enquanto o elfo deu risada. Entendo, mas por favor não se chateie com eles tanto, são ótimas crianças, o rei estará aqui dentro, irei abrir a porta para todos agora. As grandes portas do palácio foram abertas, revelando uma pessoa que estava acamada lá dentro. Já faz algum tempo desde que um humano veio até aqui, seja bem-vindo. Disse o rei elfo. O protagonista olhou para ele com seriedade, em seguida se curvou dizendo. Muito obrigado por sua hospitalidade, eterno protetor das fadas. Você parece saber bastante sobre a nossa etiqueta. E então, o que te traz até aqui, Jihad? Por favor, pai, não fique surpreso,
a árvore mundial apareceu perante nós por um instante. Essas palavras o deixaram alerta. Então ele se virou questionando. Isso é mesmo verdade? Filho, não há valor em algo que você não possa provar. Isso é especialmente verdade se estiver relacionado à árvore mundial. Você consegue provar suas palavras? Pai. Falou Jihad, preocupado, mas logo o protagonista colocou a mão em seu ombro, o confortando, e disse: Eu posso. O protagonista sorriu para ele e seguiu dizendo: Por que você não olha por si mesmo? Colocando a mão dentro de seu bolso no casaco, ele tirou algo. Aquilo deixou o rei completamente perplexo. Mas isso é um dos seus galhos. Ele segurava o galho da árvore mundial em suas mãos. Tenho certeza de que você sabe o que isso significa, Vossa Majestade. O enviado. O protagonista sabia que o fato de ele ter um galho da árvore mundial implicava que ele era reconhecido pela árvore mundial. Esta era uma clara prova de que haviam se encontrado com a árvore sagrada. O rei elfo caiu de joelhos e falou: Eu, Girenhadas, o atual rei das fadas, presto meu respeito ao enviado, eu te imploro, por favor traga salvação sobre nós. Pai. Existe apenas uma coisa necessária para resolver esse problema. O que? O que poderia ser? Eu pretendo criar uma ferramenta que será capaz de limpar as toxinas que estão comendo a árvore mundial com esse galho, e é por esse motivo que vou precisar pegar emprestada uma de suas áreas de trabalho para isso. Por área de trabalho, você está se referindo? Precisamente, estou me referindo à fonte de Urd. Você sabe até sobre isso. A fonte de Urd é uma área de trabalho que foi usada uma vez por Urd, o elfo guerreiro que uma vez criou o equipamento do Rei das Fadas. Então não há necessidade de gastar mais nenhum tempo, irei te guiar até lá imediatamente. Na verdade, eu gostaria de pedir por algo a mais, Vossa Majestade, a coisa que está comendo agora a árvore mundial é um remanescente do Deus Demônio. Por Deus Demônio você está falando. Sim, o inimigo da humanidade, é exatamente a mesma coisa que você está pensando agora. Mas eu não consegui sentir esse tipo de energia maligna. Isso é porque a árvore mundial estava suprimindo ele até agora. Isso foi o melhor que ela pôde fazer em relação a tudo isso até o momento. Ela pode ter pedido por sua ajuda algumas vezes, mas estava provavelmente muito enfraquecida para que você tivesse percebido. O rei elfo, com tristeza em seus olhos, ficou perplexo. Mãe, por quanto tempo você esteve assim? Não precisa se culpar, ambos os lados tentaram o seu melhor, vocês apenas não estavam aptos a se comunicarem um com o outro, nós apenas precisamos resolver o problema começando agora, mas o real problema é que, quando eu começar a criar esta ferramenta, os remanescentes vão perceber e tentarão nos parar. Leon, ouvindo aquelas palavras, se atentou, o mesmo se deu para Jihad, assim como Cassandra e o rei elfo. Então isso quer dizer que eles vão se mover. Exatamente, um perigo significativo irá cair sobre a Floresta das Fadas. Mas nós não podemos mais perder tempo, teremos que ser rápidos para conseguir concluí-la. Jihad, você deverá guiá-lo até a fonte. Como desejar, pai. Eu reunirei soldados e cavaleiros, nós usaremos quaisquer meios disponíveis para nos protegermos contra os perigos, não vamos permitir que nenhuma tragédia mais aconteça. Cassandra. Falou o protagonista, virando-se para ela. Você vai me pedir para ajudar os elfos a lutarem com Sir Elen. É isso que você me pediria? Fico feliz em saber que você não precisa nem que eu te peça, é ótimo ter uma profeta ao meu lado. Leon, vou pedir para que você ajude os elfos também. Pode deixar comigo. Muito bem então, deveríamos começar a salvar a árvore mundial agora. Algum tempo depois. Acabamos de chegar, esta é a fonte Urd, você sabe como a fonte é usada para criar itens? Isso já não é mais conhecido por ninguém ao nosso redor, e não existem nem mesmo pistas para nos ajudar a descobrir, por acaso você sabe o método? Ele pensou que sabia, pois já havia utilizado essa fonte para criar itens mágicos incontáveis vezes, foi necessário fazer isso para garantir a sua sobrevivência. Urd costumava usar essa fonte de uma forma muito única. Talvez ele gostaria de que essa fonte pudesse ser usada apenas por ele mesmo.
Eu vou fazer bom uso disso. Ele falou enquanto retirava o cristal que havia recebido de Eileen, em seguida, pegando o galho da árvore mundial. É explicado que o mestre ferreiro elfo lendário Urt, ele não era de fato um ferreiro. Jogando o galho para dentro da água da fonte, a energia começou a fervilhar, fazendo com que bolhas na água. O que está acontecendo? A fonte está reagindo. Para ser mais preciso, Urd era um mago,